E aí pessoal, beleza? Esse daqui é o sexto vídeo da parte de termodinâmica e aqui a gente vai falar um pouco sobre calor e calorimetria, tá? Basicamente, a gente pode assumir que o calor vai ser aquela energia térmica em transição, como a gente viu anteriormente, e calorimetria seria a análise dessa transição de calor ou como a gente pode medir esse calor, beleza? Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada no vídeo parte 4, onde eu faço o conceito de calor e trabalho, beleza? Vai ajudar muito a entender melhor esse vídeo aqui, tá bom? Mas bora lá. Bom, primeiro é que a calorimetria, ela basicamente é o estudo das trocas de energia térmica, que a gente conhece por calor, né? E isso ocorre entre dois ou mais corpos e suas vizinhanças. Por meio da calorimetria, é possível saber qual é a temperatura de equilíbrio de um sistema e qual é a quantidade de energia térmica necessária para que se observe variações de temperatura ou mudança de estado físico, né? Então, como a gente viu, se tivermos dois corpos, A e B, e por exemplo, o A tem uma temperatura maior do que B, é comum que exista uma transferência de energia térmica de A para B até que os dois alcancem a mesma temperatura. Essa energia térmica, esse fluxo de temperatura que nós vamos ter aí é justamente o calor, beleza? Então, a gente tem assim, que ao medir a temperatura é possível também medir o calor que esse corpo é capaz de produzir. Essa quantificação é feita utilizando um calorímetro, que consiste em um aparelho utilizado para poder medir as quantidades de calor absorvida ou cedida através de trocas físicas ou químicas que uma substância sofre, tá? E a gente já conceituou isso daqui antes, né, no vídeo 4, mas eu vou reforçar esse conceito aqui para vocês porque vai ser muito recorrente agora a gente trabalhar com isso daqui. Olha só. A quantidade de calor é proporcional à massa de água que nas vizinhanças aumenta 1 grau a temperatura sob uma pressão específica. Mas em que situação isso? Ora, pense o seguinte. Se você, por exemplo, faz uma reação química dentro de um recipiente, né? Como uma combustão, uma dissociação, uma fermentação, né? Esses processos eles vão doar calor ou vão receber calor. A quantidade de energia que eu vou mensurar é justamente se eu tenho uma alteração de 1 grama de água em 1 grau Celsius, isso equivale a 1 caloria, tá? Então olha só esse sistema aqui que eu coloquei, né? Eu tenho um banho, esse banho aí é o que a gente chama, esse sistema como um todo é um calorímetro, tá? E você vai ver que nós temos ali um recipiente interno, tá até pintado de rosa. Tá? Esse recipiente interno, ele basicamente vai ser onde eu vou promover a minha reação química. Seja uma combustão, uma dissociação, uma diluição, qualquer coisa. Eu vou promover dentro dessa região aí interna. Esse processo vai liberar ou vai absorver calor. Para poder fazer isso, ele vai ter que receber calor da vizinhança ou vai liberar calor para as vizinhanças. A parede desse recipiente interno, ela é muito condutora termicamente falando, e ao redor dela eu vou ter água. Então, se eu meço a temperatura da água que está no exterior do meu sistema, eu vou poder dizer o quanto variou de temperatura. E eu posso medir a quantidade de calor baseado na variação de temperatura dessa água que eu tenho lá fora, né? Ah, e se não for água? Beleza, mas eu vou poder utilizar alguma coisa ali externa, né? Pode ser óleo, por exemplo, ou um gás até, e pela variação de temperatura do que eu tenho ao redor do meu sistema, que seria a vizinhança, eu consigo medir o calor liberado ou absorvido na reação, tá bom? Então como é que eu faço isso? Ora, o calor ele vai ser proporcional à massa de água que eu tenho externamente. Na verdade, se eu tiver ali, por exemplo, 1 litro de água ou 10 litros de água, esse calor que está saindo da minha parte interna vai se dissipar por todo esse volume. Então, o calor que está sendo liberado ou absorvido no sistema vai depender também da quantidade de água que eu tenho ao redor, né? Ora, ele vai depender também, como já disse, da variação de temperatura, é claro. Quanto maior for a variação de temperatura, mais calor foi absorvido ou emitido, né? E faltou uma coisinha. Se eu coloco água, por exemplo, eu vou ter uma capacidade de absorver esse calor.
Se eu coloco óleo, por exemplo, eu vou ter outra capacidade de absorver esse calor. Se eu coloco etanol, é uma outra capacidade. Então, cada substância tem um fator de absorção de calor diferente. Essa capacidade de absorver esse calor nós chamamos de capacidade calorífica, que até agora, eu acho que nem um vídeo a gente comentou sobre ela, mas eu vou aproveitar para comentar aqui, né? Para justamente a gente não perder esse gancho que nós temos aqui. Então, olha só, quando eu vejo que o calor vezes a massa, vezes a capacidade calorífica, vezes a variação de temperatura, eu consigo já enunciar uma série de coisas. Mas tem uma coisinha interessante de comentar aqui, que é a unidade da minha energia. Na SI, se você trabalha no padrão internacional, essa sua energia ela vai ser dada em joules, tá bom? Mas é muito comum também trabalhar em calorias, porque olha só, a caloria ela é uma simplificação. Uma caloria é a quantidade de energia necessária para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Então, se ao redor do meu sistema eu coloco 1 litro de água e ele varia em 1 grau Celsius, quer dizer que ali houve uma emissão ou uma absorção de 1 quilocaloria, ou seja, 1000 calorias. Se você for ver, por exemplo, nos alimentos, aquela quantidade de energia que tem lá é dada em quilocalorias, porque é justamente se você pegar aquele alimento, promover a queima dele, ele vai poder fazer aquela variação de temperatura na água que tiver ali ao seu redor. Ou seja, quanto mais calórico é um alimento, maior o valor energético que ele vai possuir, né? Beleza. Mas, olha só, a capacidade calorífica, que a gente tem que tratar aqui, ela basicamente é a quantidade de energia que o material deve receber para poder variar sua temperatura em 1 grau Kelvin. Como é uma variação, seja Kelvin ou Celsius, vai dar a mesma coisa, tá? Mas como a gente sempre trabalha na SI, é interessante falar em Kelvin, escala termodinâmica, né? Quanto menor o valor de C, no caso a capacidade calorífica, mais facilmente a temperatura do material irá mudar. Ou seja, maior condutor térmico ele será. Então eu coloquei aqui alguns para a gente poder ter um padrão. Então imagina a água. A capacidade calorífica da água líquida é 1 caloria por grama por grau Kelvin, né? Então, tipo, quem absorve melhor temperatura? Quem muda mais facilmente sua temperatura? A água ou o ferro? Ah, o ferro, um metal, um ótimo condutor térmico, né? E veja que a capacidade calorífica dele é de 0,11 caloria por grama por Kelvin, né? Pequeno, minha capacidade calorífica, um bom condutor. Por outro lado, olha o isopor. Normalmente você quer manter a temperatura de algo, você coloca ali no isopor, né? Essa capacidade calorífica do isopor é de aproximadamente 19,7. Claro que vai depender muito. Eu peguei isso aqui de um artigo que eu estava pesquisando. Então, 19,7 é uma capacidade calorífica muito grande. Quer dizer que você tem que dar quase 20 calorias para o isopor mudar 1 grau Celsius. Né? Você tem que dar muita energia para ele poder mudar a sua temperatura. Então, o isopor é um isolante térmico. Beleza? E aí lembrem que eu preciso desse conjunto de informações para poder medir o meu calor. Eu coloquei aqui um exemplozinho, mas segura aí, porque eu coloquei tanto o exemplo de mudança de temperatura como mudança de estado físico. Beleza? Olha só o exemplo que eu coloquei para mudança de temperatura. Um calorímetro foi preenchido com 750 ml de água com uma temperatura de 25 graus Celsius. Em sua câmara de queima, foi feita a combustão de uma amostra. Após esse processo, a temperatura da água no calorímetro aumentou para 48 graus Celsius. Determine a quantidade de calor liberada no processo. As informações explícitas que eu tenho aqui são que a minha temperatura inicial é de 25 graus Celsius, que em Kelvin corresponde a 298. Minha temperatura final é de 48 Celsius, que corresponde a 321 Kelvin. A massa de água que eu tenho no calorímetro foi de 750 ml, que corresponde a 750 gramas. Lembre que eu estou trabalhando com massa de solvente, não é com volume. Beleza? E a capacidade calorífica da água líquida é de 1 caloria por grama por Kelvin. Né? Então, quando eu vou resolver isso aqui por aquela equação que eu mostrei anteriormente, olha só, eu tenho que o calor vai ser igual a massa vezes a capacidade calorífica vezes a variação de temperatura. Nesse caso, eu vou ter 750 vezes 1 vezes 321 menos 298, o que corresponde a 17.250 calorias,
ou 17,25 quilocalorias. Cuidado, prestem muita atenção nas unidades da capacidade calorífica. Eu coloquei aqui caloria por grama a menos 1 por Kelvin a menos 1. Né? Se, por exemplo, a sua capacidade calorífica vem em joule, não seria um grama, desculpa, não seria uma caloria nesse caso, seria 4,18 joules. Muda. Veja se a sua capacidade calorífica está em grama ou está em mol. Isso muda muito também, beleza? Muito cuidado com as unidades, tá? E a outra situação que eu coloquei aqui para vocês foi o seguinte, é tratando do calor latente. Porque quando eu tenho uma mudança de estado físico, a coisa é um pouquinho diferente. Então, olha só, quando eu falo em calor latente, ela é a quantidade de energia que o material deve receber para mudar de estado físico. Quando o L, que é o calor latente, é positivo, ele indica que o material está recebendo calor, e quando negativo, indica que ele está perdendo calor, porque as mudanças de estado físico podem ser de um lado ou do outro, né? No sentido ou no outro. Lembrando, mudança de estado físico não tem variação de temperatura. Então a minha equação ela se torna simplesmente que o calor vai ser igual à massa que eu vou ter ali, vezes o meu calor latente. Beleza? Então o caso que eu peguei aqui para a água, olha para essa tabela. A fusão da água. Fusão é quando eu tenho ela sólida indo para o líquido. A fusão da água a 273 kelvins, que é 0 Celsius, é de positivos 80 calorias por grama. Já a solidificação, que é o caso contrário, quando eu tenho o líquido virando sólido, é de menos 80 calorias por grama. Por quê? Porque o líquido, para poder virar sólido, ele vai ter que perder um pouco de sua energia. Na verdade, ele vai perder calor. Então, o calor se torna negativo. Beleza? Caso semelhante, eu coloquei para vaporização e para condensação. Vaporização é do líquido virando gás. Eu tenho ali positivos 540 calorias. Na condensação, eu tenho um gás virando líquido, então eu tenho negativos menos 540 calorias, porque ali ele vai perder calor para poder mudar de estado físico, tá bom? Se liga no exemplo. Determine a quantidade de energia, no caso o calor, que 50 gramas de água a 0 graus Celsius devem perder para ir do estado líquido para o estado sólido, ou seja, é uma solidificação. Coloquei ali o calor latente de solidificação, que é de menos 80 calorias por grama a menos 1. Então, minhas informações diretas são que minha temperatura é 0 Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Eu tenho que a massa de água no meu sistema são 50 gramas e que o calor latente de solidificação da água líquida é de menos 80 calorias por grama. Se você ver a unidade, você já sacou aqui o que é que você tem que fazer, né? Resolvendo, eu tenho que o calor vai ser igual a massa vezes o calor latente. Ou seja, 50 gramas vezes menos 80 calorias por gramas. Esse calor vai ser igual a menos 4.000 calorias ou menos 4 quilocalorias. Né? Note que o negativo está aí representando justamente que a minha transição está sendo do líquido para o sólido. Eu estou diminuindo a energia do meu sistema. Beleza? Então, galera, valeu. Por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês coloquem nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo.